Salve, gente! Bom, essa segunda parte dessa semana, que eu continuo falando para vocês equilíbrio químico, eu quero fazer alguns exercícios, tá, gente? Que vão ser exercícios bem importantes para a gente, tá? Então eu quero que você me acompanhe lá, tá? Bom, pega para mim na tua apostila a seguinte página. Ó, pega para mim na apostila, página 333, tá? 333, exercício número 11. Então vamos fazer junto comigo. Gente, olha o que ele fala nessa questão. Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente fazer. Ele fala assim, ó. Deixa eu pegar uma caneta, só deixa eu pegar uma cor aqui melhor. Aqui, azul. Tá. Ó, partindo de A puro, o gráfico a seguir representa a variação das concentrações, ó, em mol por litro, tá? De A e B, em função do tempo. Para essa reação, a constante estequiométrica do equilíbrio. Gente, ele quer a constante de equilíbrio, tá? Se ele te deu na prova mol por litro, é que ele quer o Kc. Então você vai na prova e monta a expressão, tá? Então põe aqui para mim expressão do Kc. Expressão do Kc, lembra comigo, produto sobre reagente. Produto é o que está aqui, ó. Então fica lá, concentração do B, concentração do B. Quanto que tem na frente do B? 2 eleva ao quadrado. Tudo isso dividido pela concentração do A, tá? Então, dividido pela concentração do A. Produto sobre reagente. Agora, bem importante, quando você for achar a constante, que é a constante de equilíbrio, você sempre tem que pegar os dados em equilíbrio. Ó, esse está diminuindo a quantidade. Quem diminui a quantidade é reagente. Então, esse cara tem que ser o A, tá? Beleza, gente? Ó, o produto aumenta a quantidade com o tempo. Então, esse cara, ele tem que ser o B, ó, tá? Então, destaque isso para mim. Só que no equilíbrio é quando fica reto, ó. Mais ou menos na reta, mais ou menos 5, gente. O A. Então, a gente vai fazer assim, ó, continha. Ó, no equilíbrio do A, a gente tem 5, tá? E agora vamos ver o B no equilíbrio. O B no equilíbrio, gente, mais ou menos 3. Ó, aqui 5, tá? E aqui tá pro 3 no equilíbrio, quando fica reto, né? Ó, 3 e aqui 5. Tá, então do B tem 3, ó. Só que 3 ao cubo, ao quadrado, né? Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. Daí você faz para mim 9 dividido por 5, tá? Dividido por 5. Fechou. Ó, se você fizer 9 dividido por 5, na hora da prova você nem precisa perder muito tempo, gente. Porque ó, se fosse 10 por 5 é 2. 10 por 5 é 2. Mas é 9, vai dar um valor bem próximo a 2. Vai dar 1,8. Tá? Essa aqui é a resposta. Fechou, gente? Tranquilo? Beleza? Tá, fizemos o primeiro. Letra I. Tá? Eu já tinha colocado ali a fórmula, produto sobre reagente, mas eu acabei fazendo na caneta ali. Tá, fechou? Tá, vamos fazer mais um. Ó esse. Os óxidos de nitrogênio desempenham um papel-chave na formação do smog fotoquímico. A queima de combustíveis a alta temperatura é a principal fonte dos óxidos de nitrogênio. Quantidades detectáveis de óxido nítrico são produzidas pela reação em equilíbrio. Supondo o sistema em equilíbrio e que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases são barará, barará. Gente, ele quer agora a constante de equilíbrio Kp, ó. Tá aqui, ó. Constante de equilíbrio Kp, tá? Só que ele deu as pressões parciais em equilíbrio, tá? Ó, ele deu em equilíbrio. Primeiro passo, monta a fórmula. Produto sobre reagente. Como é Kp é a pressão dos produtos, como tem 2 na frente eleva ao quadrado, dividido pela pressão parcial dos reagentes, nitrogênio e oxigênio, tá? Só que, gente, ele já deu os dados para nós, ó. Ele fala assim, ó, que do NO, o NO está aqui, ó, é 0,1 ATM, tá? 0,1 ATM.
Só que a gente vai ter que levar ao quadrado. Do O2. O O2 quanto que é? O2, 001. Então aqui, ó, 001. Tá? Fechou. E o nitrogênio ele deu pra gente 0,2. Ó. Então vai ficar 0,2. Só que aqui nós vamos ter que levar ao quadrado, hein? Ó, aqui vai ter que levar ao quadrado, tá? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, tá? Deixa eu colocar um vermelho. Ó, gente, 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Ó. Então vai dar para você cancelar esse cara com esse, ó. Que 0,1 ao quadrado vai dar 0,01. Olha o que vai sobrar. Vai sobrar 1 dividido por 0,2. Ó, vai sobrar 1 dividido por 0,2. 1 por 0,2 é a mesma coisa que 10 por 2. Se tem vírgula embaixo, multiplica por 10, mas multiplica por 10 embaixo e em cima. 1 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 10 por 2. 10 por 2, gente, ó, vai dar 5. Tá? Daí você finaliza a continha ali para mim. Beleza, gente? Letra C, esse aí. Fechou. Vamos para um próximo, tá? Veja que os dois primeiros exercícios eu só substituí direto, tá? Porque ele me deu os dados em equilíbrio. Fechou? Tá, esse eu quero que você tome cuidado, tá? Olha o que ele fala nessa questão 36. Um recipiente fechado contém 3 mols de uma substância A, 4 mols de B, e é aquecido até uma temperatura T. Estabelecido o equilíbrio A mais B, formando C mais D, resta ainda metade do número de mols de B, a constante de equilíbrio Kc nessa temperatura. Gente, aqui você vai ter que tomar cuidado, tá? Porque, veja, ele quer a constante de equilíbrio, tá? Ele quer a constante de equilíbrio. Só que acontece que a constante de equilíbrio vai ser produto sobre reagente. Mas ele me deu todo mundo em equilíbrio, os dados, vamos ver. E um recipiente fechado contendo 3 mols de A, de substância A, e 4 mols de B. É aquecido até uma temperatura T. Ele falou que isso está em equilíbrio, porque eu só posso colocar na constante quando ele fala que está em equilíbrio. Nos dois primeiros que eu fiz com vocês, ele deu os dados em equilíbrio. Aqui não, gente. Ele fala que você tem 3 mols de A no recipiente fechado e 4 mols de B. Isso aqui seria o início. É aquecido até uma temperatura T. Estabelecido o equilíbrio, resta ainda metade de B. Ó, depois que ele reagiu e estabeleceu o equilíbrio, ele falou que resta metade de B. Se resta metade de B, resta quanto de B? 2. Só que resta 2 quer dizer que reagiu quanto, gente? Tá? Então, olha o que você vai ter que fazer para mim. Você vai ter que montar uma tabela, tá? Então, olha aqui para você entender. Ele quer a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Mas eu não tenho os dados para pôr. Os dados têm que estar em equilíbrio. Ó, ele deu o A e deu o B. Mas ele deu no início, não está no equilíbrio. Eu só posso pôr os dados em equilíbrio. E ele nem deu nada de D nem de C, então você tem que construir essa tabelinha. Como que você constrói essa tabela? Então, presta atenção para você entender. Você vai fazer assim. O que eu tenho no início, o que reage, o que forma e o que eu tenho no equilíbrio. Tá? Quando faltar dados para você achar o Kc, quando ele não der os dados em equilíbrio, você vai ter que montar essa tabela. Bom, vamos lá. Quanto que ele me deu no início? 3 de A e 4 de B. Já tinha feito isso. Só que ele falou que de B resta metade do número de mols quando é estabelecido o equilíbrio, B. Então, no equilíbrio, dB restou 2 mols. Ó. Restou 2 mols. Gente, o equilíbrio é como se fosse o final da reação. E daí o resto você vai ter que montar sozinho junto comigo. Isso aqui é para estar apagado, tá? É que acabou ficando já... que eu acabei colocando aqui para vocês a resolução. Mas é assim, ó. Eu tinha 4 no início de B, só que ele falou que vai restar metade no equilíbrio, então vai restar 2.
Se vai restar 2, quer dizer que reagiu quanto? Reagiu 2. Tinha 4, sobrou 2, é que reagiu 2, então, tá? Só que a proporção estequiométrica está assim, ó, 1 para 1, de A e B. Se eu reagir 2 de B, reagiu 2 de A, gente, porque está 1 para 1, tá? Para saber quanto forma, você sempre vai fazer proporcional com quanto reage. Então, ó, a proporção está 1 mol de B formando 1 mol de C. Se eu reagir 2 mols de B, como está 1 para C, vai formar 2 mols de C. Como está 1 mol de B para 1 de D, se formou 2 mols, se reagiu 2 mols de B, vai formar 2 mols de D. Sempre o que eu formo de produto é o que eu tenho no equilíbrio. Se eu formei 2 mols de C, é porque eu vou ter no equilíbrio 2 mols de C. Se eu formei 2 mols de D, é porque eu vou ter 2 mols de D, tá? Daí, para você achar a quantidade no equilíbrio, você faz assim, ó. Tinha 3, reagiu 2, 3 menos 2 vai dar 1. Então, no equilíbrio eu tenho 1 de A. Tinha 4 de B, reagiu 2. Ah, então eu vou ficar com 2. É 4 menos 2, 2 mols. O produto é o que você forma. Não tinha nada no início, formei 2, então no equilíbrio eu tenho 2. Não tinha nada no início, formei 2, então eu vou ter 2. Daí você substitui para mim, ó, tá? Então, se você substituir os valores para mim, olha como que vai ficar. Vai ficar aqui, ó. Deixa eu ver se eu fiz ali, ó. Vai ficar assim, ó. Então, deixa eu pegar uma caneta, ó. Fica aqui de C vai ficar 2, ó, de B vai ficar 2, de A vai ficar 1 e de B vai ficar 2, tá? Então vai ficar 4 por 2. 4 por 2 vai dar 2, ó. Vai dar a letra B, ó. Vai dar a letra B. C. Então é assim, gente. Se o exercício não te der os dados em equilíbrio e pedir para você achar a constante de equilíbrio, você vai ter que montar essa tabela. Início, reage, forma e equilíbrio. Tá? Beleza? Daí você pode estar falando e eu não consegui entender. Não entendi, cara. Tá, vamos fazer mais um. Fazer mais um exemplo para você ver como que cai. Semana que vem ainda eu vou continuar isso, tá? Mas vamos fazer mais um exemplo. Fazer mais um exemplo com vocês, tá? Então vamos lá. Esse teste não tem no teu material, tá? Esse é um teste a mais que eu trouxe da UEM para a gente fazer. Vamos ver. A uma determinada temperatura, foram colocados em um recipiente fechado de capacidade 5 litros, tá? Isso é importante a gente saber, tá? Ó, 5 litros de capacidade, 2 mols de nitrogênio, 4 mols de hidrogênio. Após certo tempo, verificou-se que havia entrado em equilíbrio e que havia formado amônia. Com relação a esse experimento, assinale que foi correto. Gente, olha o que ele vai pedir para a gente. Ele vai pedir o Kc, tá? Olha o que ele vai pedir. No equilíbrio restou 1,75 de hidrogênio. Ó, no equilíbrio tem nitrogênio, 0,25 mol por litro. Tá? Grau de equilíbrio, ó, ele quer isso, que eu já vou te ensinar o que é esse grau de equilíbrio, tá? Beleza? Gente, se ele quer o Kc, veja se ele deu os dados de todo mundo em equilíbrio, porque eu vou ter que fazer produto sobre reagente. Em uma determinada temperatura, foram colocados num recipiente de 5 litros, 2 mols de nitrogênio e 4 mols de hidrogênio. Gente, ele não está em equilíbrio. Ele falou que foi adicionado, isso é no início, tá? Agora, amônia ele deu em equilíbrio, só que você tem que ter todo mundo em equilíbrio. Se não tem, você vai ter que montar a tabela. Então, gente, nós vamos montar a tabela. Então, eu vou tirar, tá? Eu vou tirar esses itens. A gente vai ter que achar o Kc, tá? Vai ter que achar a concentração do hidrogênio. Então, a hora que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela. Só que a reação é essa. Ó, ele colocou para reagir nitrogênio, 2 mols. Colocou hidrogênio, só que ele falou que forma amônia. O balanceamento da reação é assim: 2 mols de nitrogênio, aqui eu tenho 2 nitrogênios, né? Para equilibrar, porque vai formar amônia, tem que pôr 2 na frente, gente. 2N aqui, 2N aqui. Ó, eu fiquei com 6 hidrogênios aqui, então tem que ter 6, multiplica por 3 também. Tá, só que ele quer o Kc, nós vamos ter que achar o Kc desse exercício. Só que acontece que para achar o Kc, eu tenho que achar todo mundo no equilíbrio.
E para achar todo mundo no equilíbrio, você tem que desenhar aquela tabelinha. O que eu tenho no início, o que eu tenho no equilíbrio, o que reage, o que forma. Só que ele deu assim, ó. Após certo tempo, verificou-se que havia encontrado no equilíbrio 1,5 mol de amônia. Ó, a amônia está aqui, ó. Aqui ele falou que é no equilíbrio, tá? Sempre para pôr na constante, eu tenho que achar no equilíbrio aqui, ó, para resolver o exercício. Tá, então olha o que você vai fazer para mim. Você vai fazer assim, ó. O que reage? Lembra que produto não reage. Você pode tirar o produto. O produto não reage, tá? Só que você vai ter que fazer a estequiometria agora para mim. Pensa comigo. Ele não me deu esses valores. Eu vou tirar da minha cabeça, pela interpretação. Gente, a proporção está 2:1. Para saber o que reage, você tem que relacionar com que forma. Quando eu tenho 2 mols desse formando, eu gasto 1 mol, tá? Metade. Se eu formei 1,5 no equilíbrio que ele deu, tá? E a proporção está 2:1, a amônia vai ser metade. Então, esse valor aqui, olha que eu peguei, 1,5 está no exercício, tá? Que foi o que formou de amônia. Mas eu quero saber quanto reage de nitrogênio. Mas espera aí, não está 2:1? Quando eu formo 2, eu gasto a metade. Se eu formei 1,5, eu vou gastar metade, 0,75. Tá? Então, sempre vai ter uma relação do que reage do que forma, tá? Pela estequiometria. Gente, mas aqui está 1:3, ó. 1:3, ó. É 3 vezes mais. Se aqui reagiu 0,75, de hidrogênio reagiu 3 vezes mais. Então, você faz assim, 0,75 vezes 3, 2,25. Ó, tá 1:3. Se aqui reagiu 0,75, aqui reagiu o triplo, 2,25, tá? No equilíbrio é como fosse um final. É o que você tinha no início, 2, menos o que reagiu. Só que no forma, você pode fazer assim, ó, o reagente não forma, então você risca, tá? O reagente aqui, ó, não tem nada aqui nessa substância. Só que se no equilíbrio eu tenho 1,5, é que eu formei 1,5. Quanto que eu vou ter no equilíbrio de reagente? Eu tinha 2, reagiu 0,75. Então, se faz 2 menos 0,75, vai dar 1,25. 4 menos o que reagiu, que é 2,25, 4 menos 1,75, 4 menos 2,25 que reagiu, sobrou 1,75, tá? E aqui sobrou, é só fazer. Ó, eu cheguei a 1,25 porque eu fiz assim, 2 menos 0,75, deu 1,25. 4 menos 2,25, 1,75. E o que eu formo é o que eu tenho no equilíbrio. Tá, achei o que eu tenho em equilíbrio. Só que eu quero achar o Kc, gente. Para achar o Kc, tem que estar em mol por litro. Cuidado, ó. Aqui o cara deu, tá? Nessa prova da UEM, que é uma prova mais difícil, ó, ele deu 5 litros, tá? Você vai ter que dividir tudo por 5 litros. Então, o que você tem que fazer? Você vem aqui e divide isso aqui por 5. Divide por 5 litros. Aqui é a mesma coisa. Divide por 5 litros, tá? Divide por 5 litros. Para você ter em mol por litro a resposta, ó. Aqui você divide por 5 litros. Para ter em mol por litro. Então, olha o que você vai fazer, tá? Vai dividir por 5. Se você dividir por 5, 1,25 dividido por 5 dá 0,25. Mzão é mol por litro. 1,75 dividido por 5 dá 0,35 mol por litro. 1,5 dividido por 5 vai dar 0,3 mol por litro. E daí você achou a concentração em mol por litro. Tá? Beleza, gente? Então a tabela do exercício é essa, tá? Faz semana que vem, não se preocupe, semana que vem eu vou fazer mais exercício, tá? Porque eu sei que você tem um pouquinho mais de dificuldade nessa parte, tá bom? Mas eu já queria adiantar alguma coisa essa semana. Então vamos resolver o exercício. Eu volto aqui com vocês, tá? Então, a constante de equilíbrio, olha como que vai ser. Produto, amônia tem 2 à frente, é ao quadrado. Dividido por reagente, hidrogênio ao cubo, e aqui 1. Para achar a constante